No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. A partir de hoje, durante o período de realização do segundo turno eleitoral e durante o período de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a gente mais uma vez alterando o nosso horário, entrando mais cedo, entrando a partir das 7h30 e indo até as 8h30 da noite. No programa de hoje, a gente vai receber uma pessoa que já esteve aqui muitas e muitas vezes aqui no programa, é um vereador, e sempre que veio, manifestou as suas opiniões às vezes polêmicas, mas opiniões seguras. Só que nos últimos dias ele resolveu abrir o coração. Tudo por conta de uma posição que ele resolveu tomar, segundo ele, para ser coerente com a própria opinião, ser coerente com a própria consciência, e acabou desagradando o prefeito Paulo Garcia. Acabou votando contra aquele projeto que alterou as alíquotas que vão incidir sobre a planta de valores, que no final vão resultar no valor do IPTU e do ITU para o ano que vem aqui em Goiânia. A posição dele desagradou tanto ao prefeito Paulo Garcia e tanto ao partido, que ele acabou sendo suspenso das suas atividades enquanto representante do PT e depois acabou renunciando à candidatura a vice-governador na chapa de Antônio Gomide. Hoje, na Câmara de Vereadores, ele fez um desabafo, contou um pouco das razões que o levaram a tomar essas atitudes, que o levaram a votar contra esse projeto do prefeito Paulo Garcia. E, naturalmente, que o espaço, como sempre, esteve aberto a ele, em todas as outras ocasiões, hoje não poderia ser diferente. Ele volta ao programa para falar um pouco mais sobre esses motivos, para falar um pouco mais sobre o que ele pensa, inclusive tem até perguntas já de telespectadores querendo saber, inclusive, o futuro de Tairone de Martino dentro do PT, se é que ele vai continuar no PT. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo, boa noite, Rafael, e boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite. É muito bom estar aqui e poder dialogar, poder passar para o telespectador tudo que eu passei e todas as coisas que me levaram a essa decisão de renunciar dentro da chapa do vice-governador, renunciar à candidatura e mostrar para a população a insatisfação e as perseguições que eu estava tendo dentro do partido, principalmente porque eu votei o projeto na Câmara Municipal contra o interesse do prefeito, votando a favor da população e contra a alíquota que vai resultar no aumento de IPTU e ITU. Insatisfação que já era antiga, né? Da última vez que o senhor esteve aqui, inclusive, a gente até teve, né, um momento meio tenso, a partir daquele momento em que eu disse que o senhor, fora do ar, dizia uma coisa a respeito do prefeito Paulo Garcia e no ar o senhor dizia outra. Quer dizer, naquele tempo, o senhor já não escondia, pelo menos não aos olhos do grande público, mas o senhor já não escondia a sua insatisfação em relação ao que vinha acontecendo. Na verdade é o seguinte, Paulo, quando a gente está num partido, e você conhece muito bem de política, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente tem as represálias internas. Isso não é só no PT, em todos os outros partidos você precisa, às vezes, tomar cuidado com os seus posicionamentos. Só que o PT, ele tem uma decisão mais dura, ou seja, quando você não vota de acordo com o que o partido define, quando você não se posiciona de acordo com o que o partido acha, além das queimações internas, das pessoas começarem a te criticar internamente, falando que você já não é do partido, ainda tem a questão de você poder ser expulso do partido. Então, eu cresci dentro do PT, desde os meus 15, 16 anos, eu participei do movimento estudantil, inclusive o Rafael teve essa oportunidade de perceber, participar inclusive de um pouco da minha vida do movimento estudantil. Eu tive um momento na minha vida nas pastorais de juventude, nos grupos de jovens, nas associações de moradores, fui representante de Goiás no Congresso Latino-Americano dos Estudantes, ou seja, eu tinha uma militância e toda ela aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores. E eu acho que existem pessoas boas dentro do partido, como existem pessoas boas e ruins em todos os partidos. Mas o que aconteceu para que eu chegasse à renúncia? Vamos guardar isso para daqui a pouquinho? Claro. Me permite? Claro que sim. Porque eu quero primeiro também apresentar aqui o Rafael Vasconcelos.
sobre quem o senhor já falou, mas né, dizer ao telespectador que o Rafael também participa mais uma vez aqui do programa. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, boa noite ao vereador Tairone de Martino. O programa de hoje, com certeza, promete muito, porque o Tairone sempre teve esse posicionamento de ser polêmico e dizer aquilo que ele pensa. Eu tenho certeza que a postura dele será essa aqui. E você, telespectador, vai ter oportunidade também de conversar diretamente com o vereador Tairone de Martino. Como eu disse, já tem perguntas, né? Porque ontem eu disse que o senhor viria ao programa e muita gente já passando e-mails e ligando para cá também. Ligue para nós, telefone 3255-4070, 3255-4070, ou mandando o seu recado através do nosso site www.pauloberings.com.br, entrando na seção Fale Conosco. O Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Você não é mais a mesma pessoa que uma hora atrás. A vida é uma constante transformação e o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito, acompanhar a simplicidade de uma linha, imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo. Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo. Reflete você. Muito bem, programa de hoje nós estamos recebendo o vereador Tairone de Martino, que é do PT. Vereador Tairone, que pode responder as suas perguntas. Você pode ligar, o programa é ao vivo, você pode ligar para 3255-4070 ou mandar o seu recado através da nossa página na internet, www.pauloberings.com.br. Entre na seção Fale Conosco e diga, você acha que Tairone agiu da forma correta, votando contra esse projeto enviado pelo prefeito Paulo Garcia? Você acha que Tairone agiu certo? Também, claro que ninguém aqui quer fazer julgamento de ninguém, mas a gente quer oportunizar, levar ao telespectador a oportunidade de trocar, né, essas informações com o senhor. Se você acha que tem outros assuntos a perguntar, também fique à vontade, né, o programa vai até às 8h30 da noite. Vereador Tairone de Martino, que está aqui, e a gente acompanhou na parte da manhã, lá na Câmara de Vereadores, ele fazendo um pronunciamento, um desabafo, né? O senhor disse que era um desabafo que o senhor fazia ali da tribuna sobre os últimos acontecimentos. A gente vai ver uma síntese disso tudo. O vereador Tairone de Martino, do PT, não comparecia às sessões do plenário da Câmara desde que protocolou no Tribunal Regional Eleitoral o pedido de renúncia ao cargo de vice-governador que disputava ao lado de Antônio Gomide. Na sessão de hoje, o petista foi à tribuna e fez um verdadeiro desabafo sobre a votação do projeto que altera as alíquotas de cobrança do IPTU e ITU em Goiânia. Tairone disse que votou de forma livre. Tudo começou, senhor presidente, com a votação do IPTU aqui na casa, que eu me posicionei claramente, de forma livre, de forma a acreditar naquilo que eu defendo, que é defender a população e não deixar passar aqui nessa casa um projeto de um dia para a noite, com votação aos domingos, que poderia prejudicar a população, na minha avaliação. O vereador afirmou ter sido ameaçado após votar contra o projeto da Prefeitura. No dia 23, que foi o dia da primeira votação nessa casa, inclusive votação que foi invalidada, a secretária de Educação, Neide Aparecida, me convidou para conversar longamente. A gente ficou 1 hora mais ou menos conversando no gabinete. Nesse mesmo dia, 10 minutos depois, aqui no plenário, na sala VIP, a secretária Neide vem até mim, me passa o telefone e diz que o prefeito Paulo Garcia quer falar comigo. Na ligação do prefeito Paulo Garcia, ele fala: Tairone, você precisa votar essa matéria. Eu falei: prefeito, eu já tinha falado contigo na sexta-feira, eu não tenho condição de votar, porque a matéria ela não é clara. O prefeito diz para mim
eu não estou pedindo, você tem de votar. Eu falei, prefeito, eu não vou votar. E ele disse, então eu vou chamar uma coletiva hoje às 15 horas, vou acabar com sua vida política e vou te expulsar do PT. Eu falei, prefeito, você está me ameaçando? Ele respondeu, sim, eu estou te ameaçando. Tairone de Martino disse ainda que após a suspensão do PT, começaram as indiferenças dentro do partido e durante a campanha eleitoral. Eu tive todas as pessoas ligadas a mim demitidas. Além disso, nos eventos do Gomide, eu estava sendo ignorado. Algumas pessoas eu ia cumprimentar, elas viravam a cara. Eu não era bem-vindo na chapa majoritária. Nesse momento, eu tomei a decisão de renunciar à chapa. E fiz isso com a clareza, com a certeza de que eu precisava dar uma resposta para o prefeito Paulo Garcia, que eu precisava dar uma resposta para o PT e que eu precisava dar uma resposta para a sociedade da pressão e da perseguição que eu estava tendo. Vereadores de oposição ao prefeito Paulo Garcia, como doutora Cristina Lopes, Elias Vaz e Anselmo Pereira, elogiaram a atitude de Tairone. Mas o vereador, também petista, Carlos Soares, foi à tribuna e criticou a atitude do colega de legenda. O vereador Tairone, diferente do vereador Felisberto, que o Felisberto eu até concordo que não conhece o estatuto do PT, porque ele é um filiado novo, mas o vereador Tairone nasceu dentro do PT. Porque nós do PT temos vários defeitos, mas um defeito nós não temos, que é a ausência de diálogo e debate interno. Vereador Tairone de Martino, né? Como é que o senhor vê a reação, inclusive, do seu colega, do seu ainda colega, né? Porque o senhor continua no PT. Na verdade, eu acho que a amizade independe da questão política. Eu tenho amizade pelo Carlos, tenho amizade por outros vereadores na Câmara e isso independe de política. Mas, assim, ele fala que no PT tem debate. Para se ter uma ideia da gravidade da decisão de minha suspensão, quando o partido me suspendeu, na ata está escrito lá que o prefeito, no dia que pediu a suspensão, ou seja, no mesmo dia, foi o dia que ele apresentou à executiva do partido o projeto. Ou seja, falando que já existia uma decisão da executiva, mas não existia, porque como a executiva decidiria alguma coisa, sendo que no dia da ata da suspensão está escrito que foi o dia que o prefeito apresentou o projeto para a executiva. O projeto se refere ao projeto... O projeto do IPTU, porque não tinha sido discutido que é uma coisa que eu não PTI. entendi, até por que uma executiva de um partido tem que interferir, né, numa discussão que interessa a comunidade e não uma executiva. Então, é porque, na verdade, dentro do PT, existe dentro do regimento falando que quando a executiva toma uma decisão para um ou para outro projeto, que os seus vereadores têm de votar de acordo com o partido. Isso pois é, tem isso que eu estou dizendo. Como é que se acontecido... decide dentro de uma executiva e não dentro da sociedade? Isso tem acontecido constantemente. Por exemplo, a questão que a gente votou aí, a questão do plano diretor, foi definido pelo partido. Eu tinha muitas críticas ao plano diretor. Tinha elogios, acho que tinha coisas positivas dentro do plano diretor. Mas o senhor votou consciente? Votei, mas inclusive fazendo o debate das coisas que eu não concordava. Por exemplo, a questão da região norte. Na reunião da executiva e dentro do partido, eu falei que eu não concordava com aquela votação daquela forma. Mas foi obrigado a votar? Foi obrigado a votar porque tinha uma decisão do partido. Depois, na questão da educação, eu tentei fazer todas as conversas para a gente chegar a um acordo e tentar resolver a situação. Mas o partido tomou uma decisão de bancada... Mas isso é uma coisa totalitária. Então... É coisa de país totalitário. E é isso que me deixou chateado durante todo esse processo e por isso que veio somatizando, ou seja, desde do projeto das áreas públicas, desde o projeto da planta do plano diretor, desde o projeto da educação, da saúde, inclusive na questão da saúde eu tive um posicionamento e depois teve a decisão da executiva, eu tive de voltar atrás no posicionamento que eu tinha tido. O senhor votou muitas vezes contrário ao interesse da população porque o senhor foi obrigado pelo partido? Porque o partido sempre falava, se você não votar, você vai ser expulso. Se você não votar, o caminho vai ser esse. Então, eu acho que chegou o momento que eu precisava denunciar e avisar isso para a sociedade. Porque, por exemplo, eu estava perdendo a vontade de fazer política. Eu acordava cedo e falava, gente, eu estou defendendo uma coisa que eu não estou gostando, que eu acho que não está correto. Então, durante o período da campanha, eu conversei com várias pessoas, tive a oportunidade de ir em vários locais e percebi também o que estava acontecendo com a cidade, percebendo a revolta das pessoas, as críticas das pessoas e tudo que a gente fala internamente, as pessoas, não, vai resolver. Todas essas votações eram com a justificativa
justificativa. Não, vai ter dia melhores, isso aqui é para resolver lá na frente, é pelo bem da cidade. E eu até falo isso, olha, mas espera aqui, é um remédio que a gente está tomando. Mas quando o remédio não está dando resultado, a gente precisa questionar ou o remédio ou o médico. Vereador. Então é isso que eu estou fazendo. E aí, além dessa ameaça que foi relatado aí no vídeo, que aconteceu, das demissões, e aí eu até faço um questionamento das demissões, porque, por exemplo, quando tinham pessoas ligadas à minha prefeitura, é para ajudar a prefeitura, são pessoas competentes. Se essas pessoas foram demitidas da forma que foram demitidas, porque eu tive um posicionamento, significa que não só essas pessoas, mas todas as outras pessoas que têm qualquer ligação com qualquer vereador, não são necessárias na administração. Então, pode demitir... Estão lá só para garantir o voto. Só para garantir voto de vereador. Então, essa declaração sua repercutiu lá dentro da Câmara e a repórter Cláudia Bueno aproveitou para ouvir colegas seus, vereadores, sobre o que o senhor disse. Veja só. Hoje, na tribuna do plenário da Câmara de Goiânia, o vereador Tairone de Martino disse que em vários projetos ele quis votar contra a orientação do passo municipal, mas foi ameaçado. Inclusive, colocando sob dúvida os cargos indicados por Tairone na Prefeitura de Goiânia. São pessoas ligadas que estavam na prefeitura antes de mim, antes de eu ser vereador. E essas pessoas, por terem amizade comigo, foram drasticamente limadas da administração. Que aí eu faço um questionamento. Essas pessoas estavam lá porque eram para ajudar a gestão, porque eram competentes, porque eu tenho consciência de que todas competentes, ou porque queria garantir meu voto? Porque se essas pessoas estavam lá para obrigar meu voto, aí é uma coisa grave que nós temos de discutir aqui no município de Goiânia. Então significa que todos os vereadores aqui são obrigados a votar porque tem pessoas ligadas a ele no município de Goiânia? Tairone de Martino levantou uma polêmica. Vereadores da base do prefeito votam com a prefeitura por convicção ou por medo de perder os cargos que indicaram? Não, eu acho que vota com consciência. Da forma que foi votado a líquido, aprovado, se for rejeitado isso, a prefeitura vai cair a arrecadação. O que acontece? Vai quebrar, vai fechar os cais, os sinaleiros vão apagar, as luzes não vão ser trocadas, os buracos não vão ser tampados, os lixos vão amontoar na cidade, vai virar o caos. Carlos Soares, do PT, disse que no parlamento é natural votar com o projeto que defende. Eu acredito que tanto a oposição ou situação em qualquer parlamento vota de acordo com o projeto que ele está representando naquele momento. Para Elias Vaz, o poder legislativo no Brasil vota em defesa de interesses pessoais. Eu acho lamentável que o poder legislativo no Brasil, em via de regra, sejam submissos ao poder executivo. E Goiânia não é diferente. Aqui é claramente em troca de espaços na prefeitura, na administração. Eu não tenho nenhuma dúvida que vários vereadores acabam submetendo seu voto ao interesse do prefeito e não ao interesse da sociedade. A vereadora doutora Cristina Lopes concorda que vereadores da base do prefeito votam conforme a orientação da prefeitura, mesmo sem querer. Votam por obrigação, por amarração, por censura. Eu tenho certeza que a base aqui vota muitas vezes constrangida, não querendo votar, contrariando as suas próprias convicções e contrariando os seus eleitores. Bem, já coloco uma pergunta aqui rapidamente do Luiz André, querendo saber o partido que mandava então, o próprio vereador não tinha voz. Isso acontece também com outros vereadores? Isso que o senhor denunciou? Por exemplo, o vereador Felisberto sofreu isso na pele internamente. O vereador Djalma também sofreu isso na pele, ou seja, quando o vereador Djalma começou a votar sem ser pela orientação do partido, ele praticamente foi execrado dentro do partido. Eu acho que o PT precisa se reoxigenar, ou seja, refazer essa discussão, votar em favor da população e não ter preocupação, inclusive, de colocar em desgaste a administração. Porque qual que foi a gravidade de tudo? É o prefeito controlar o próprio partido. Porque, por exemplo, na reunião que ele convocou no dia 23, às 18 horas, o prefeito foi para a reunião e ele chegou a falar na reunião: hoje vocês vão ter de escolher ou os vereadores Felisberto e Tairone ou eu. Ele chegou a falar isso. Ele foi para a reunião da executiva com vários secretários do município que nem alguns eram filiados ao partido participando da reunião. Por que os vereadores do PMDB são até mais obedientes ao prefeito do que os vereadores do PT? Na verdade, aí eu acho que os vereadores do PMDB, nem sei se é decisão do partido, eu acho que é interesse
em relação à conjuntura atual. O Íris é candidato a governador, eles querem um apoio do PT, e aí eu acho que existem outros interesses que eu não vou ficar aqui avaliando, porque eu não sou do PMDB, mas que não são interesses do ponto de vista de defesa da população. Mas esses cargos são atraentes demais, então, né? Porque me parece que o único motivo, a única razão para esses vereadores aprovarem todos os projetos do prefeito Paulo Garcia são esses cargos. São muitos cargos. Esses cargos são atraentes demais. Como que funciona essa situação? Teria alguma coisa além disso, né? Na verdade, por exemplo, meu posicionamento foi sempre em relação para tomar cuidado para respeitar o partido. Porque eu sempre fui muito disciplinado. Eu sempre questionei muito, sempre fui muito de luta, mas eu sou da igreja e eu aprendi na igreja que a gente precisa estabelecer e seguir as regras. Só que chegou um momento que essas regras do partido estavam me tirando a felicidade de fazer política. O senhor consultou o padre Robson? Não, na verdade o padre Robson é um amigo que eu tenho, agora ele não interfere em qualquer decisão política. O padre Robson, nunca o padre Robson falou assim, você precisa fazer isso ou você precisa fazer aquilo. Por exemplo, sobre a questão do IPTU, eu até cheguei a conversar com ele, o que você achou, você sabe o que ele me respondeu? Ele falou, eu não tenho opinião sobre isso porque eu não estou acompanhando. Agora ele sempre fala, seja coerente, seja justo, seja livre com a sua consciência. Então, é isso que eu precisava fazer. Eu precisava tomar uma decisão que era aquilo que me voltava a ter vontade de fazer política. E foi isso que eu fiz. Tá bem, a gente vai para o intervalo comercial. Lembrando, o programa é ao vivo, você pode ligar, participar, 3255-4070, ou mandando o seu recado através do nosso site www.pauloberings.com.br, entrando na seção Fale Conosco. O Maurício Novaes de Mello acabou de mandar uma pergunta exatamente nessa linha que o Rafael fez. Por que os vereadores do PMDB defenderam e defendem tanto o aumento do IPTU? O senhor já deu uma resposta, mas eu faço o registro, porque o telespectador ligou. Só uma observação sobre isso, é porque existem alguns vereadores que comentam que, inclusive, e aí eu não posso afirmar se é verdade, mas que a votação do IPTU está vinculada ao apoio do PT ao Íris no segundo turno. Como é que é? Como é que é? Alguns vereadores comentaram na Câmara Municipal que dentro do PMDB, e eu não posso afirmar isso porque eu não tenho certeza disso, estou deixando muito claro aqui, mas que a votação do PMDB na Câmara para o aumento do IPTU está vinculada ao apoio que o Íris Rezende receberia do PT no segundo turno. Tá bem, não custa lembrar que a prefeitura não é gerenciada apenas pelo PT, também o PMDB. Uma pergunta que eu guardo aqui para o próximo bloco, da Sandra Alves Teles, nessa linha também de querer saber, afinal de contas, responsabilidade de um e de outro. Eu vou chamar o intervalo comercial, chamo antes um turno do tempo e trazendo aqui um comercial dos anos 80, um comercial da Botinha, na época o Rambo, né, era um grande sucesso nos cinemas, e claro que uma série de produtos foram lançados com a linha do Rambo, Grande Rambo, e essa Botinha do Rambo é um comercial bastante interessante daquela época, que mostrava um garotinho feroz até, só até certo ponto, né? Depois ele deixa, né, o lado brabo dele de lado. Você vai entender vendo o comercial. Você está crescendo? Não? Peraí. E agora? Não? Ah, os óculos. Olha aqui, Rambo, Fortinho Rambo. Ele é forte, resistente, dá uma fita que nem esta aqui. Isso é coisa pra macho, muito macho. Fortinho Rambo, você fica igualzinho ao Rambo. Muito bem, programa de hoje recebendo o vereador Tairone de Martino, ele que ainda está no PT, também está aqui o Rafael Vasconcelos, da nossa equipe. Você pode ligar, conversar com o Tairone, telefone 3255-4070, ou mandar seu recado através do nosso site, entrando na seção Fale Conosco, como fez aqui a Sandra Alves Teles, fazendo a seguinte pergunta: vereador, que nota o senhor dá para a administração de Paulo Garcia e Agenor Mariano do PMDB?
Primeira Então, pergunta. na verdade, eu acho que assim, eu não sou a favor dessa questão de nota, porque isso é muito relativo. Eu sei que a administração está muito ruim. O que é muito ruim? É problema de transporte público, problema na saúde, os CAIs estão sem médico, problema de limpeza urbana, que é o básico que uma cidade pode fazer, o viaduto da 88 parado. Inclusive, é isso que eu estou falando. Com essa liberdade, porque eu saí de uma camisa de força, com essa liberdade, agora eu quero fazer essas discussões que, às vezes, quando eu tentava fazer, as pessoas, não faça essa discussão agora, você vai prejudicar o partido, você vai prejudicar o prefeito. Alguma vez pediram para o senhor não vir ao programa? Não chegaram a pedir, mas falaram que, não, você vai no programa lá, que não vai ter resultado nenhum, é melhor não ir, mas não chegaram a falar assim, não é para ir. Até porque é diferente, eu nunca fui secretário, eu sempre fui vereador, então eu sempre tive autonomia. Mas, assim, eu quero discutir os grandes temas da cidade, eu quero discutir mobilidade urbana, eu quero discutir a questão da saúde, eu acho que o município tem, sim, responsabilidade com segurança pública, porque quando tem problema no investimento social, é problema do município em relação à segurança pública, as guardas municipais precisam funcionar, eu acho que precisa ter planejamento. Para você ter uma ideia, Paulo, nesse momento, ou seja, tem 1 ano e pouquinho que eu sou vereador, a gente já votou 2 reformas administrativas, criou a Secretaria de Turismo, tirou a Secretaria de Turismo, voltou a Secretaria de Turismo, criou a Secretaria de Defesa Social, tirou a Secretaria de Defesa Social, ou seja, não existe um planejamento estratégico para como vai ser a gestão. Mas com base nesses pontos fundamentais que o senhor citou aí, que nota o senhor dá? Então, é o que eu te falei, eu não gosto de emitir nota. Agora a gente está numa nota vermelha, numa nota que não é alta, seria 3, 4 ou até menos que isso, porque a gente percebe a população reclamando. Ou seja, se a gente pegar o nível de aprovação que ele teve na última pesquisa SERPES, ou seja, ele teve uma aprovação de 2%, 3%, 4%, e uma reprovação de mais de 50%. Então, isso mostra o que a população está pensando. Agora, sobre a Sandra, me permite, Rafael, só para completar a pergunta da Sandra, ela quer saber também, na sua opinião, e agora tendo essa liberdade, o senhor, como disse, deixou de lado essa camisa de força, de quem é a culpa do endividamento da Prefeitura de Goiânia? De Paulo Garcia ou do prefeito anterior? Eu acho que é um conjunto, acho que isso vem gradativamente. Agora, tem sim uma dívida deixada pelo Íris Rezende, eu não tenho dúvida disso, e falo mais, acho que o Paulo Garcia não conseguiu colocar a casa em ordem. Ou seja, assumiu a gestão, poderia resolver, e aí resolver é você diminuir gastos, é você fazer um planejamento, porque eu estou falando aqui claramente, ou seja, muda uma secretaria, volta uma secretaria, entra outra secretaria, tem secretarias extraordinárias, ou seja, não existe um planejamento estratégico. E não foi tentativa, e é bom que se diga isso, de eu tentar ajudar. Eu já falei isso com o próprio prefeito diversas vezes, eu já falei isso com o PT diversas vezes, eu já fiz essa discussão dentro do meu grupo político diversas vezes. Então, não é falta de eu tentar interferir internamente para resolver. Mas como as coisas não estavam resolvendo e eu não podia mais continuar fazendo política sem mostrar de fato quem eu sou e o que eu quero, eu cheguei a um momento que eu precisei externar isso. É isso que eu iria perguntar, mas eu vou até ampliar a pergunta, né? O senhor teve sempre um relacionamento muito próximo com o Paulo Garcia. Algumas pessoas até dizem que ele votou no senhor como vereador e que a família dele votou no senhor. Então, o senhor chegou a alertá-lo a respeito disso. Qual que é o problema que existe entre o Paulo Garcia e Antônio Gomide? Então, na verdade, antes de falar do problema de Paulo Garcia e Antônio Gomide, eu quero falar que não só eu, mas quase toda a população de Goiânia, tanto é que ele foi eleito no primeiro turno, votou nele, trabalhou para ele, pediu voto dentro da família para ele e ficou decepcionada com a gestão, que foi diferente, inclusive, dos 2 primeiros anos, quando ele assumiu depois de ser vice do Íris. Na reeleição e depois de ser reeleito, o Paulo Garcia deixou de dialogar com a sociedade, deixou de tentar ter um governo republicano, relacionando bem com o governo federal e com o governo estadual, teve problemas internos nomeando secretários que não são competentes. Então, eu acho que tem uma série de coisas aí que fez a administração desandar. Por conta dessa proximidade, em algum momento ele sentiu-se dono de Tairone de Martino? Com a ligação que ele me falou, a que eu relatei aí na tribuna, que você é obrigado a votar,
e me ameaçando e fazendo da forma como ele fez, ele achou que eu deveria votar só por causa da nossa proximidade. E assim, eu respeito o Paulo enquanto pessoa. Eu não vou falar aqui em nenhum momento que o Paulo é desonesto, que o Paulo... Eu só acho que o Paulo perdeu o controle da administração. De alguma forma, ele acredita que ele foi o grande responsável pela sua eleição? Se ele acredita, ele está equivocado, porque ele não pediu voto abertamente para mim, ele não trabalhou abertamente para mim. Aliás, dentro do meu grupo político, o principal candidato era o Carlos Soares, e eu tenho uma militância histórica na igreja. Eu tive uma votação histórica em 3 bairros, que é Cândido de Moraes, Nova Esperança e Santos Dumont, que são pessoas ali que me viu crescer dentro da igreja. Então, se ele tem essa impressão, ele está equivocado. Vereador, o Ricardo Alves manda um e-mail aqui, atento ao programa. Ele gostaria que o senhor explicasse melhor. Eu também achei muito estranho quando o senhor disse, até pedi para repetir, mas ele pede para entender melhor. Como é que essa história que o senhor disse que vereadores do PMDB votaram pelo aumento do IPTU para ter o apoio do PT para o Íris, é isso? Na verdade, eu não posso afirmar isso porque eu não tenho certeza. Eu afirmo aquilo que eu tenho certeza. Mas nessa votação, houve dentro da Câmara um boato de vários outros vereadores, que não só do PMDB e nem só do PT, mas de outros partidos, de que já estava acordado com o PMDB que eles votariam a favor das alíquotas que vão provocar o aumento, e essa votação ela estaria vinculada à possibilidade de o PT apoiar o PMDB no segundo turno. Coisa que se confirmou agora. O apoio sim. Agora, esse acontecimento interno, se houve esse acordo ou se houve essa negociação, eu não posso afirmar exatamente, porque eu não participei de nenhuma negociação. Mas é possível dissociar, tirar o PMDB dessa responsabilidade da aprovação das alíquotas? Não. Aliás, quem garantiu a aprovação foram os 4 vereadores do PMDB que votam e o presidente da casa, que é do PMDB. Agora, quando o prefeito Paulo Garcia foi eleito, ele começou uma bancada de 4 vereadores do partido dele, né? O senhor, Djalma Araújo, Felisberto Tavares e Carlos Soares. Djalma Araújo foi o primeiro a ser execrado. Felisberto Tavares e o senhor agora estão suspensos pelo partido. Os senhores continuam no partido? O PT vai acabar ficando resumido a Carlos Soares? Como é que o senhor avalia a habilidade ou falta de habilidade do prefeito Paulo Garcia na condução da conversa com a bancada, com o próprio partido? Eu acho que isso que a gente percebe a grande gravidade de tudo. Porque, sim, a gente já está percebendo que ele não está conseguindo gerir Goiânia, que não está tendo administração. Além dos problemas administrativos, ele não tem, na minha avaliação, por tudo que está acontecendo no PT, capacidade política de também fazer os encaminhamentos devidos, dialogar, não só com o PT, não só com os vereadores do PT, não só com os vereadores da Câmara, mas com a cidade. Porque, por exemplo, numa votação dessa, você não pode chamar só um segmento, como foi chamado o segmento empresarial, para reduzir o ITU, que gera especulação imobiliária, e esquecer, por exemplo, as donas de casa, esquecer, por exemplo, a OAB, não dialogar, por exemplo, com o Ministério Público, sendo que o doutor Fernando Krebs tinha feito posicionamento público em relação à questão de imposto, não dialogar com a CIEG, não dialogar com diversos segmentos organizados da sociedade. Ou seja, tanto com esses segmentos como com o próprio partido, não há esse diálogo. Aliás, muitas vezes, e eu posso falar isso porque eu sei, o prefeito Paulo Garcia foi convidado para dar explicações da gestão dele na executiva municipal e no diretório municipal do partido, e que ele não foi, ele sempre ignorou. E aí, quando foi para me punir, ele faz questão de ir levar todos os secretários. Então, eu acho que falta habilidade política. Com essa falta de habilidade política que o senhor diz que ele tem, e com essa administração, né, negativa, como é que ainda assim ele consegue ter essa força dentro do diretório, dentro do executivo? Existem nomeações, existem cargos, existem pessoas que são do PT, militantes, e que dependem da administração. Eu teria... Da executiva? Do executivo, precisa... Quer dizer, ele controla a executiva a troco de cargos. Porque ele precisa ter uma estrutura. Porque, Paulo, eu até falei hoje numa reunião com as pessoas ligadas a mim. Se o Paulo não fosse prefeito, eu ia fazer a disputa interna e ia ganhar
porque ele não tem habilidade política. Agora, como que se faz uma disputa interna, sendo que todas as pessoas são ligadas a um secretário ou a alguma pessoa que tem um cargo e que controla o partido? Então, não tem nem como fazer essa disputa interna, porque existe sim o controle da máquina pública controlando as pessoas. O papel de Agenor Mariano na administração de Paulo Garcia hoje? Eu acho que hoje ele não está somando, não está interferindo. Aliás, eu nem tenho visto o Agenor Mariano. Não posso falar sobre isso porque eu nem tenho encontrado o Agenor Mariano em nenhuma discussão sobre a administração municipal. Você acha que municipal. o vice tem esse papel importante ou tem que ficar mais escondido, como o Agenor Mariano está escondido? Eu acho que o vice ele precisa ajudar uma gestão. Você é eleito não para ter um salário, não só para ser aspone. Você é eleito para fazer acontecer. Então, eu acho que o vice ele precisa ter o papel de contribuir com a gestão. Está repercutindo essa declaração do senhor, essa suspeita, pelo menos que o senhor disse que tem, o Marcos Melo de Almeida, dizendo o seguinte: o senhor disse que os vereadores do PMDB votaram a favor do aumento do IPTU para conseguir o apoio do PT ao Íris. Íris é que teria pedido para que os vereadores fizessem isso? Então, vou repetir, eu não tenho como afirmar de forma categórica aqui que aconteceu isso e também não tenho como afirmar aqui que se houve ou não algum pedido do Íris para que isso acontecesse. Paulo Garcia, o que eu estou falando é de que sim, você pode conversar, por exemplo, com o vereador Elias Vaz. Você pode conversar com outros vereadores na Câmara, que inclusive no dia da votação existia uma conversa para ver se o PMDB ia recuar ou não ia recuar da votação. E que o PMDB não teria recuado por causa dessa negociação. O que não pode dizer que seja verdade. Mas existiu sim esse boato dentro da Câmara Municipal. Mas só para deixar claro, né, quem levantou o assunto foi o senhor e não nós. Não, e assim, eu não tenho problema de levantá-lo porque existiu esse boato dentro da Câmara. Sim ou não, vereador Paulo Garcia apoiou Íris Rezende ou Antônio Gomide? Íris Rezende, eu não tenho dúvida disso. Várias vezes, inclusive, que eu chegava para conversar com o Paulo, ele falava, vocês vão ficar em último, não vai dar certo. O Paulo Garcia falou isso já para mim várias vezes. Não, agora nós vamos organizar para ganhar a eleição e para eleger o Íris governador. Então, mas o PT permite esse tipo de postura? Eu vou te citar um exemplo. É porque ele não falava isso publicamente, ele falava quando encontrava a título de mostrar que eu tinha entrado, e ele queria passar isso, eu tinha entrado numa barca furada. Mas, só para se ter ideia disso, uma pessoa muito próxima ao Paulo Garcia postou nas redes sociais o tempo todinho só materiais ligados a Dilma. Depois que terminou o primeiro turno, antes mesmo de o PT declarar pela executiva apoio ao Íris, já estava postando materiais do Íris na eleição. Vou te citar outro exemplo. Os funcionários da prefeitura foram orientados a não participar da campanha. Depois que entrou o segundo turno, os funcionários foram já obrigados a ir para os sinaleiros e levantar bandeira da Dilma e do Íris Rezende. Isso já está acontecendo. Isso está acontecendo agora. Isso já está acontecendo. E nas redes sociais, o senhor tem notícia, conhecimento de que funcionários da prefeitura entram nas redes sociais para fazer essa militância política virtual? Eu sofri isso, por exemplo. No dia que eu anunciei de tudo que estava acontecendo, sobre a votação que aconteceu, que eu critiquei o Paulo Garcia, 3 funcionários, que inclusive a gente até nominou lá na Câmara e talvez vai chamá-los para prestar depoimento na Câmara Municipal, foi no horário de expediente tentar atacar a mim e o vereador Djalma Araújo, porque a gente tinha se posicionado contra o aumento do IPTU. E esses funcionários, claramente esses funcionários, estavam em horário de trabalho. Quer dizer, existe uma militância virtual a serviço do Paulo Garcia? Acredito que sim. Acredito que sim, porque eu não sei se é uma orientação, mas que eram funcionários da Prefeitura, principalmente da Secretaria de Comunicação, que no horário de expediente... E Juventude também? Secretaria de Juventude também? As pessoas que me atacaram por causa da votação eram funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Comunicação e fizeram ataques em horário de expediente.
Tá bem, temos que chamar mais um intervalo comercial. Você pode ligar 3255-4070, mandar o seu recado através do nosso site, entrando na seção Fale Conosco. A gente chama mais um túnel do tempo, trazendo o momento do esporte, Campeonato Paulista, 1980, Corinthians e Santos. Eu sou o João Júnior Caprichou, né? Meu Santos perdendo, né, pro Corinthians por 1-0, gol do Vaguinho. E no ano, o campeão foi o São Paulo, e ele judiou um pouco mais de mim, porque o Santos ficou como vice. Mas não tem problema, o Santos já ganhou muitos títulos. Vale a pena conferir. A gente volta já. Bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o vereador Tairone de Martino, ele que é do PT. Até quando, vereador? Na verdade, eu acho que eu preciso fazer algumas conversas internas. Tem muita gente dentro do PT, apesar de todas as críticas, me defendendo. E essas pessoas que me defendem também, essas pessoas fazem a mesma crítica ao Paulo Garcia. Eu acho que eu preciso ter calma para saber qual é o caminho que eu vou seguir, se a gente vai conseguir fazer uma movimentação para mudar o PT internamente, fazer o PT discutir, reoxigenar o partido, ou se eu vou ser expulso, porque tem gente dentro do PT já falando que vai me expulsar. Então, acho que é momento de... O senhor tem dúvida disso? Uai. Principalmente depois, o senhor deu uma entrevista já ao Jornal Popular, está dando essa entrevista aqui, fez a declaração na tribuna hoje da Câmara. Agora sim. É um caminho sem volta, o senhor acredita? Então, agora o PT tem de escolher entre um vereador que é sério, que está se posicionando, que quer discutir a cidade, ou um prefeito que a gente percebe o que está fazendo com a cidade. Eu acho que o PT precisa fazer essa escolha. O senhor tem cargos para oferecer? Não, não tenho cargos para oferecer. Então vai ser difícil. Mas não vou deixar de lutar e de falar o que eu preciso fazer. Inclusive, eu quero deixar isso muito claro. Meu mandato na Câmara Municipal não vai ser de oposição ao Paulo, de bater por bater, não vai ser de elogios. Eu quero fazer um mandato que ajude a cidade. Então, quando eu estou falando que eu quero discutir os grandes temas, é para ajudar a cidade. Aquilo que for ruim, aquilo que não contribui para a cidade, eu vou denunciar, vou reclamar, vou vir aqui, vou em todos os lugares e vou falar do que é ruim. O senhor vai seguir o caminho de Djalma Araújo? Não, o que for correto, o que eu achar que precisa ser elogiado, que precisa ajudar, que precisa aplaudir, eu vou fazer. Eu quero ajudar a cidade, eu quero contribuir com a cidade. Eu vou ser um dos vereadores da Câmara Municipal que mais vai defender e trabalhar pela cidade. O pessoal ligado a Paulo Garcia teria dito que o senhor teria uma motivação. Queria saber, o grupo, né, político ligado a Paulo Garcia disse que poderia haver alguma motivação política por trás dessa decisão do senhor, né, e fazendo uma referência a um apoio que o senhor poderia dar, eventualmente, a Marconi Perillo. Isso é verdade? Então, eu quero até deixar claro muito bem isso, porque, por exemplo, quando a imprensa critica a gestão, ela está a serviço do Marconi. Quando teve a greve dos professores, os professores estavam a serviço do Marconi, sendo que os mesmos professores que ficaram em greve contra a prefeitura, eles já tinham ficado em greve contra o Marconi também. Quando teve a greve da Guarda Municipal, a Guarda Municipal estava a serviço do Marconi. Quando teve a greve... Quer dizer, isso na cabeça deles. Ou seja, todas as vezes que existe algum problema e eles não têm capacidade de resolver o problema, eles jogam a culpa em um inimigo invisível. Não sei se de fato existe alguma coisa, se de fato essas ações têm influência do governador. Agora eu posso dizer por mim. Por mim, eu tomei uma decisão porque eu não admitia, primeiro, estar no partido, representando o partido como vice-governador e ser suspenso pelo próprio partido. Olha que absurdo, nunca aconteceu isso na história do Brasil. Nenhum outro partido. O vice, para ficar claro. O vice suspenso. E por que eu fui suspenso? Suspenso porque eu votei contra o interesse do prefeito Paulo Garcia. Para ficar porque claro. Não tinha nem decisão da executiva. O senhor conversou com o Marconi? Não conversei com... Aliás, a última vez que eu conversei com o Marconi Perillo foi no ano passado, numa reunião que teve
de todos os vereadores para discutir transporte coletivo e eu, junto com os outros vereadores, falei, governador, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse realizada a obra de esgoto no Jardim Nova Esperança, que inclusive é a obra que está sendo feita. Depois disso, eu nunca mais tive contato nem com o governador e nem com qualquer pessoa ligada ao governador. Por exemplo, citaram, por exemplo, o Jaime Rincon. Eu nunca conversei, não tenho contato com o Jaime Rincon. O Jaime Rincon, se eu conversei com ele, foi só oi e tchau. Felisberto Tavares, seu companheiro que também foi suspenso, ele declarou realmente apoio a Marconi? Sim, ele já esteve ontem, se eu não me engano, com o Marconi, declarou apoio, está apoiando o governador. Naquele evento no comitê ali na BR. No comitê central da campanha de Marconi Perillo. O senhor recebeu quais convites de partidos? Recebi inúmeros convites. Eu acho que na população, e é bom que se diga isso, e eu fico muito feliz, as pessoas entenderam e eu consegui mostrar para a população o quanto eu estava sendo perseguido dentro do partido por ter votado de acordo com a minha consciência e de acordo com aquilo que eu fui eleito. Então, a repercussão que eu estou tendo pela população é muito positiva. Todos os lugares, hoje no restaurante, na hora que eu fui almoçar, quando eu entro no prédio da minha casa, quando eu vou ao supermercado, quando eu chego na Câmara, hoje após o meu pronunciamento, diversos funcionários da casa, que não é ligado a nenhum político, aplaudiram. Então, assim, eu estou muito feliz com o apoio que eu estou recebendo da população. Do telespectador também, Eulanda Nunes, bairro Santo Antônio, diz que é a favor do que o senhor fez e que precisamos de mais políticos iguais ao senhor. Parabéns. Marcos Antônio, cidade de Goiás, parabenizando o senhor também pela atitude, né, que o senhor tomou em relação ao seu partido. E fala que o PMDB teria que explicar para a população, né, por que os vereadores do PMDB votaram, Iris, no caso ele fala, que teria que explicar por que os vereadores do PMDB votaram no projeto para aumentar o IPTU. Interessante que ninguém sabe, o senhor sabe quanto é que o senhor vai pagar de IPTU na sua casa? É esse o questionamento que eu fazia. Porque, por exemplo, vamos supor que hoje a minha planta de valor está falando lá que o imóvel custa 100 mil. Com a alíquota que foi aprovada, esse imóvel pode passar de 100 mil para 200, para 300 mil na planta de valores. Se passar, inclusive as alíquotas mudam. Nenhum vereador, eu desafio o vereador que sem a planta de valores, pelo projeto que foi aprovado, fale qual que é o valor do IPTU que vai pagar. Esse é o grande questionamento. Foi exatamente essa pergunta que a gente fez, o título é essa valor IPTU, Saulo, foi exatamente a pergunta que nós fizemos lá na Câmara de Vereadores para alguns colegas do senhor. Será que eles sabem quanto eles vão pagar no ano que vem de IPTU nas casas, nos apartamentos deles? Veja as respostas. Vereadores que ajudaram a aprovar o projeto que altera as alíquotas do IPTU e do ITU em Goiânia, votando sim à matéria enviada pela Prefeitura, assumiram que não sabem quanto vão pagar de IPTU em suas casas com as mudanças. Não, nós não tivemos acesso à planta do valor. Isso é uma verdade. Para termos a certeza do reajuste que vai proporcionar a cada casa, nós temos que ter a planta de valores discutida e aprovada. Mas para Carlos Soares, se o aumento chegar a 400%, como disseram vereadores de oposição, ele será contra. Porque a oposição diz que nós aprovamos 400%. Como a oposição é bem informada, certamente ele já teve acesso à planta de valores e sabe que é 400%. Eu acho que 400% não é justo. Zander Fábio, que é membro do Bloco Moderado e votou a favor do projeto, disse que votou de forma consciente. Votei as alíquotas com tranquilidade, porque as alíquotas que nós tínhamos anteriormente, volto a repetir, eram da época da inflação galopante. Qualquer que fosse o valor do reajuste aplicado com as alíquotas anteriores, daria um aumento muito grande, aí sim, de aumento de 700%, 800%. Né? Então, com essas alíquotas, a gente vai fazer justiça fiscal também. Mas o projeto que vai aumentar o IPTU e ITU em Goiânia promete continuar causando polêmica na Câmara, já que para alguns vereadores, por uma questão política, a Prefeitura ainda não enviou a matéria à Câmara para a apreciação dos vereadores. Olha, infelizmente parece que estão querendo continuar fazendo esse jogo político, né? Eu fiz uma pergunta à líder que ontem na sessão, ela disse que não sabe, né? É uma coisa absurda porque continua escondendo da sociedade a planta de valores. E parece que o calendário continua sendo vinculado ao calendário eleitoral. Tentamos gravar entrevista com a líder do prefeito na casa, a vereadora Célia Valadão, e ela pediu para esperar, mas em seguida saiu da sessão e não retornou.
Esconder o jogo, né? Na verdade, é uma pegadinha. Preste atenção você, aqui não se trata de fazer nada contra A, contra B, contra nada. É fazer em defesa da sociedade, de você que está assistindo ao programa. Preste atenção, participe, se é que vão acontecer as audiências públicas, cobre do prefeito Paulo Garcia. Transparência, uma coisa que até hoje não se viu na administração dele. Ninguém sabe exatamente quanto é a dívida da prefeitura, de onde veio essa dívida, mas é, no mínimo, obrigação do prefeito dizer à população por que ele está segurando essa planta de valores para ser enviada à Câmara só depois das eleições. Por que, prefeito, que o senhor não está mandando antes da realização do segundo turno das eleições? Alguma coisa haverá de ter nessa intenção do senhor. Seja claro, se o senhor quiser, nos ligue, a gente vai até o senhor, a gente grava com o senhor para que o senhor explique por que o senhor está esperando tanto tempo para mandar essa planta de valores. Não tem razão nenhuma para isso. Técnicos o senhor tem aos montes, né? Tem um secretário que se diz eficiente, que é o Walter Correia, e não há motivo, portanto, para dizer que só depois é que vai mandar. Depois das eleições, prefeito, isso é pegadinha para dizer pouco. Eu vou fazer um registro aqui de um fato relevante dentro da política também, a divulgação de pesquisas de dois institutos, o Instituto Datafolha, que é um instituto seríssimo, e o Instituto Ibope, que tem lá seus altos e baixos, né, acerta e erra. Mas dessa vez os números bateram. Tanto o Instituto Ibope quanto o Instituto Datafolha dão o mesmo resultado para a eleição presidencial aqui no Brasil, aqui no país. Os mesmos números. Atenção, Aécio virou sobre Dilma. Tem 46% e Dilma 44%. Mesmo número, mesmo percentual de um e de outro nos dois institutos. E votos válidos, excluindo brancos, nulos, aquela coisa toda, 51% para Aécio e 49% para Dilma Rousseff. Como é que o senhor vê isso? Na verdade, uma eleição apertada, uma eleição difícil no cenário nacional. Eu acho que o governo Dilma poderia também ter sido melhor. Vou votar na Dilma porque acredito que, na minha avaliação, ela ainda seria o melhor nome para continuar no país, mas acho que, diferente do que foi o governo Lula, o governo Dilma foi aquém do que deveria ser. A inflação, né, extrapolando o limite, né, extrapolando o teto, os indicadores econômicos todos ruins, eu acho que a Dilma errou ao tirar o Henrique Meirelles do Banco Central. Eu acho que ali começou a perder o controle da economia, coisa que o Lula tinha acertado, que tinha chegado a economia, o emprego, as coisas todas bem redondinho. Então, acho que o sucesso de Lula, na verdade, foi de Henrique Meirelles, a gente sabe disso. José Dias ligou lá de Anápolis e indignado. Como é que o PT, um partido tão radical ao ponto de punir o vereador com até ameaça de expulsão? Como é que esse mesmo partido, no caso, quer governar o Brasil, defender os interesses da sociedade brasileira com tanto revanchismo internamente? Ricardo Gomes, setor Castelo Branco, dizendo o seguinte: PT foi um partido que sempre lutou pela democracia e pela liberdade de voto, pela liberdade de expressão. E da forma como o senhor está sendo banido do partido, seria uma ditadura vermelha, uma ditadura petista? Bem rapidamente. Eu acho que o partido precisa se reoxigenar. Ou seja, a gente não pode falar de democracia, por mais que a gente ache que a gente precisa fortalecer os partidos, que é importante o papel dos partidos na República, que as pessoas, porque muita gente no PT acha que precisa votar só em partido, inclusive defende a lista fechada. Por mais que a gente precisa valorizar os partidos, a gente não pode deixar de ter a liberdade, porque senão, se a gente for fazer a votação só por causa de partido, então a gente não precisa eleger vereadores e deputados. A gente faz a gente faz a votação em relação à porcentagem. Quantos por cento você dá para o PT? Quantos por cento você dá para o PMDB? Seria a lista fechada. Quantos por cento você dá para outro partido? Mas aí você não precisa de representante. Na hora de votar, os partidos dão o seu posicionamento de acordo com as porcentagens. Ou seja, mas sem pessoas, sem representante, porque aí não precisa de representante. Pois mas no caso da lista fechada,
economiza dinheiro. Os partidos é que vão escolher os candidatos pela ordem que ele achar mais importante. Mas aí o que eu estou falando, aí não precisa do representante, só a porcentagem do partido. Doutor Marciliano Antônio, lá de Séries, ligando para dizer o seguinte, isso é muito ligado à estrutura do PT. Votar em IPTU não é uma condição eleitoreira ou de promoção perante a população? Imagino que votar contra deve ser. O senhor renunciou no final das eleições, não foi com o objetivo de minar a candidatura da oposição ao governo? Não, em nenhum momento eu quis prejudicar a candidatura do Gomide. Aliás, avisei ao Gomide sobre isso e eu só protocolizei a renúncia no TRE depois que o próprio advogado do PT, Edilberto Dias, deu uma declaração pública dizendo que, com toda, vou repetir a frase dele, com toda a segurança jurídica, não haveria problema em haver a substituição do candidato. Ou seja, se tiver algum problema, é responsabilidade do advogado do PT. Também. Doutor Edilberto, aquele que cuida da transparência da prefeitura? Isso, é o procurador não, o controlador do município. Ele precisa dar uma olhadinha no site de transparência da prefeitura, que tem várias páginas que não funcionam. O senhor quer tanta transparência, doutor Edilberto, né? Dá uma olhadinha aí amanhã, quando você chegar no trabalho, liga o computador e fala, eu sou um cidadão comum, vou tentar acessar o site. Veja se o senhor consegue. Se conseguir, nos convide para que a gente registre isso. Vereador Tairone de Martino, obrigado por ter vindo, né? A gente torce para que haja um bom entendimento, para que a sociedade não seja prejudicada, né? E para que o senhor consiga superar esse momento, porque o senhor teve muita coragem para fazer o que o senhor fez e o que o senhor está fazendo agora. E com certeza o senhor vai sentir na carne, na pele, muito mais represália ainda de gente descontente, se não amando do prefeito Paulo Garcia, que eu não acredito, mas por iniciativa própria, querendo agradar o chefe. O senhor pode ter certeza que o que o senhor já sentiu, vai sentir muito mais. Paulo, eu acho que existe uma coisa que é consciência livre. E além de consciência livre, é o coração leve. Eu consigo dormir tranquilo, eu estou com a consciência livre e estou fazendo agora o que eu sempre me propus na política. Tá bem. Obrigado, vereador. Vamos embora, Rafael. Vamos embora. Vereador Tairone, tropa de elite, é o capitão Nascimento da Câmara Municipal hoje. Porque começa hoje, né, o horário político, a gente tem que correr, senão o pessoal corta a gente. Uma boa noite, a gente volta amanhã. Até lá.